Seja bem-vinda ao audiolivro Mucama de Gringo, um guia essencial para brasileiras que estão em um relacionamento com estrangeiros ou que pensam em se envolver com um. Meu nome é Lívia Zaruti e ao longo das próximas horas eu vou te conduzir por uma jornada de informação, reflexão e alerta. Esse não é um audiolivro para te desencorajar a viver um grande amor com alguém de fora do Brasil, mas é um material necessário para que você entenda as realidades por trás desses relacionamentos e saiba se proteger, se tutelar e garantir sua autonomia. Eu sei bem do que estou falando. Vivi por anos na Europa, tive um relacionamento com um estrangeiro e experimentei na pele as ilusões e as armadilhas desse tipo de relação. Passei por momentos de amor e encantamento, mas também por desafios que muitas mulheres não imaginam até que seja tarde demais. A realidade precisa ser dita. Há muitos homens estrangeiros que buscam mulheres brasileiras por enxergarem nelas um ideal de submissão, cuidado e dedicação ao lar. Algo que as mulheres europeias já não aceitam mais. Eles sabem que em países como o Brasil, ainda há uma cultura que valoriza o homem provedor, e muitos se aproveitam disso. Mas e você? Você quer ser amada ou quer ser possuída? Neste audiolivro você vai entender: por que tantas brasileiras se envolvem com estrangeiros? As diferenças culturais entre o Brasil e a Europa que podem te colocar em risco. O perigo da dependência financeira e emocional. Os sinais de alerta de um relacionamento abusivo. E como você pode garantir sua independência dentro dessa relação. Esse material não é apenas um alerta, é um guia para sua liberdade e segurança. Você não está sozinha. Se você já está nesse tipo de relacionamento, este audiolivro vai te ajudar a identificar padrões e garantir que sua vida não se torne um ciclo de controle e submissão. Se você ainda não se envolveu com um estrangeiro, aqui você encontrará as informações que ninguém te conta antes de embarcar nessa jornada. Agora respire fundo e venha comigo. Vamos quebrar o mito do príncipe encantado europeu e abrir os seus olhos para a realidade. O que me motivou a escrever este livro? O que me motivou foi o meu desejo de transformar dor, ressentimento e mágoa em arma. Chegou a hora de finalmente expor o que acontece na Europa e que ninguém tem coragem de falar. A própria brasileira, por orgulho ou vergonha, silencia sobre a realidade de estar sozinha no exterior. Porque admitir isso seria para muitas humilhante. Seria reconhecer para os brasileiros que a vida de princesa na Europa não passa de uma farsa. Eu enfatizo, sozinha. Eles sabem. Eles percebem pela nossa voz, pelo nosso olhar. Eles sabem que, se largamos tudo para ir atrás de um sonho na Europa, é porque não tínhamos nada. Na Europa, a família é um pilar central. Mulheres não vivem sem o suporte de parentes. E mesmo que você tenha uma irmã ou uma prima que também fugiu para a Europa antes de você, saiba que para eles você continua sendo vista como uma bagaceira, uma mulher sem raízes, sem história, sem respaldo. O que me motivou foi a constatação de que, mesmo sendo uma cidadã europeia, não tive meus direitos respeitados. Eu vi juízes e advogados rindo da minha cara no tribunal, vi mulheres europeias protegendo um criminoso apenas por ele ser italiano e branco. Eu percebi que minha história e minha dor não valiam nada para eles. Este livro é o meu grito, a minha resposta, a minha revanche. Porque a verdade pode tardar, mas uma hora ela aparece. E minha voz vai ecoar. Eu vou expor tudo o que escreveram sobre mim, as falsas denúncias, as humilhações, as acusações racistas, os julgamentos sobre minha aparência, sobre minha maneira de viver. Me disseram que eu comia com as mãos, que eu não sabia me portar, que eu não pertencia àquele lugar. O racismo velado, a xenofobia, a solidão imposta. Eu não vou deixar isso passar em branco. E mais do que expor, eu quero educar. Quero que os brasileiros compreendam a realidade do imigrante. Quero que ninguém mais passe pelo que eu passei. No momento em que escrevo esse livro, milhares de brasileiros estão sentindo na pele o peso de serem imigrantes. E nada mais oportuno do que eu denunciar essa realidade.
Esse livro não é apenas um desabafo, ele é um alerta. O mito do príncipe encantado europeu. Desde pequenas, muitas de nós crescemos ouvindo histórias sobre príncipes encantados. Eles sempre aparecem nas histórias como homens nobres, educados, dispostos a resgatar a mocinha de uma vida difícil e proporcionar um felizes para sempre. Mas, na realidade, essa fantasia tem sido usada para enganar e iludir muitas mulheres, especialmente as que vêm de países mais pobres, como o Brasil. A versão moderna desse conto de fadas envolve um homem europeu, geralmente branco, que surge como um salvador. Ele é visto como sofisticado, romântico, culto e, acima de tudo, um provedor. Esse mito se fortalece quando muitas brasileiras, cansadas da falta de compromisso dos homens no Brasil, veem nos estrangeiros a possibilidade de uma vida mais estável, um relacionamento mais sério e um futuro mais promissor. E é aqui que mora o perigo. A ilusão do resgate. Muitas mulheres brasileiras entram em relacionamentos com estrangeiros, movidas pela promessa de uma vida melhor. Afinal, a Europa carrega um imaginário de riqueza, estabilidade e segurança. O que não se fala é que muitos desses homens que procuram mulheres de fora de seus países não são os melhores partidos por lá. Eles não têm status, não são desejados pelas mulheres europeias e, muitas vezes, veem nas latinas uma oportunidade de encontrar alguém que aceite muito menos do que uma mulher local aceitaria. A realidade é que, para muitos desses homens, a brasileira representa um pacote ideal, bonita, cuidadosa, dedicada, disposta a fazer tudo pelo relacionamento e, acima de tudo, sem muitas exigências. O que para nós pode parecer um gesto de amor, como cozinhar, cuidar da casa ou ser compreensiva diante das dificuldades, para eles pode ser visto como submissão e disponibilidade gratuita. A diferença cultural, o que não te contam. O que poucos falam é que, na Europa, as mulheres já não aceitam mais o papel de dona de casa submissa. Elas trabalham, têm independência financeira e, muitas vezes, não estão dispostas a aceitar um homem mediano ou que não divida as responsabilidades do lar. Isso faz com que muitos desses homens busquem relacionamentos em países como o Brasil, onde a cultura ainda romantiza a mulher que faz de tudo por um homem. Além disso, é importante entender que nem todo europeu é rico. Existem homens de classe média ou até pobres que, no Brasil, se tornam bons partidos simplesmente pelo passaporte que carregam. Muitos deles aproveitam da vulnerabilidade emocional e financeira das brasileiras para oferecer o mínimo e receber o máximo em troca. O custo de acreditar no conto de fadas. Não estou dizendo que todo relacionamento com um estrangeiro é ruim, mas é preciso entrar nele com os olhos abertos. Muitas mulheres, ao embarcarem nesse sonho, acabam presas em relacionamentos tóxicos, sem autonomia, dependendo financeiramente do parceiro e isoladas de suas redes de apoio. Antes de acreditar que esse homem é seu príncipe encantado, se pergunte: eu estou sendo valorizada ou apenas usada? Se esse homem fosse tão incrível assim, por que ele não está com uma mulher do país dele? Ele realmente quer uma parceira ou apenas alguém que cuide dele? Se tudo der errado, eu tenho um plano para me sustentar e sair desse relacionamento? O objetivo deste e-book não é dizer que todo relacionamento com um estrangeiro é ruim, mas sim te dar as ferramentas para que você não entre nessa relação iludida, despreparada e vulnerável. A Europa pode parecer um sonho, mas sem planejamento e conhecimento, pode virar uma prisão. E assim encerramos este primeiro episódio do audiolivro Mucama de Gringo. Espero que até aqui você tenha refletido sobre as diferenças culturais, os desafios e os riscos que muitas mulheres enfrentam ao se envolverem com estrangeiros. Mas esse é só o começo. Há muito mais que você precisa saber antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro. Talvez algumas verdades tenham doído. Talvez você tenha se sentido incomodada. E está tudo bem. O incômodo é um sinal de que algo precisa ser analisado com mais atenção. Não ignore essa sensação. Questione, pesquise, se proteja. Agora eu quero ouvir de você. O que mais te marcou nesse episódio? Alguma parte da minha história ou das informações que eu trouxe fizeram sentido para você? Me conte. Deixe um comentário
e compartilhe sua opinião. Sua experiência pode ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Nos próximos episódios, nós vamos aprofundar ainda mais o tema. Vamos falar sobre os sinais de alerta em um relacionamento com estrangeiros, o perigo da dependência financeira e emocional e, principalmente, como você pode se tutelar e garantir sua liberdade dentro dessa relação. Então, não pare por aqui. Continue ouvindo os próximos capítulos e se informe. Mas essa jornada está apenas começando. Se você quer continuar descobrindo as verdades que ninguém te conta, o episódio 2 já está disponível, mas é exclusivo para membros do canal. Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos próximos episódios, materiais complementares e um espaço seguro para compartilhar suas experiências e trocar ideias. E tem mais. Quem é membro do canal poderá ouvir o audiobook completo por um preço menor do que o valor de venda na Amazon. Então, não perca essa oportunidade. Clique agora no botão Seja Membro e tenha acesso a um conteúdo que pode uma forma de enxergar os relacionamentos com estrangeiros.